Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nadine Salomon, professora de Direito Processual Civil aqui no Henrique Domingues, e estou fazendo aí uma série de vídeos, dicas, para quem almeja prestar o concurso público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O tema que eu trouxe aqui hoje para tratar com vocês, ele faz uma breve, comparação entre a possibilidade de indeferimento da petição inicial, que está lá disposta no artigo 330 do CPC, e as possibilidades de improcedência liminar do pedido, que é uma outra situação disciplinada ali no artigo 332 do Código de Processo Civil. Eu observo, do estudo das questões da banca FCC, que em relação ao tema do procedimento comum, porque essas situações são dois momentos pontuais do procedimento comum, são temáticas específicas que a banca gosta bastante de cobrar o conhecimento do candidato e eventualmente nas questões eles fazem essa comparação, eles tentam cobrar do candidato o conhecimento das hipóteses de indeferimento da inicial e tentam confundir aí o candidato, fazendo acreditar que seriam hipóteses de improcedência liminar do pedido e vice-versa, por exemplo. Então, inicialmente, vamos entender, A gente sabe que o processo normalmente, a gente pensa na figura do autor e para a validade do processo, a gente pensa também na presença do réu, para responder e integrar o processo aí eventualmente. Mas há situações pontuais em que os processos, eles podem começar e terminarem, serem encerrados sem a presença do réu, sem a necessidade de ser promovida a citação do réu, e nem por isso essa relação jurídica processual vai ser considerada uma invalidade para o sistema. Que situações são essas? São justamente tanto a hipótese de indeferimento da petição inicial, quanto a hipótese de improcedência liminar do pedido. Em resumo, ambas as hipóteses beneficiam o réu. Então, em ambas as situações, o que vai acabar acontecendo é que o réu apenas vai ser intimado aí de que, vai ser noticiado de que ganhou uma ação da qual ele não precisou nem se dar o trabalho de sair de casa, contratar um advogado, formular uma defesa e assim por diante, Então, a primeira situação que eu mencionei é do indeferimento da petição inicial. Diz ali o artigo 330 que a petição inicial ela vai ser indeferida nessas hipóteses aqui. Então, ela vai ser indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual ou quando aí não forem atendidas as prescrições lá de outros dispositivos legais, que são dos artigos 106 e 321. Então, em resumo, organizando todas essas hipóteses aí, a gente consegue inferir que são situações formais, O juiz ele vai indeferir a petição inicial porque ele não teve condições de realmente adentrar aí na análise do cerne da controvérsia de direito material apresentado aí pela parte autora. Então, é uma decisão que extingue o processo, que vai encerrar esse processo, mas é uma sentença sem resolução do mérito, Ela se enquadra lá naquele rol de hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil, mais especificamente no inciso 1º do artigo 485. Aquelas sentenças são chamadas de sentenças processuais ou terminativas, e elas não são acobertadas pela coisa julgada material, sim apenas a coisa julgada formal, porque justamente o juiz ele não conseguiu avançar nessa análise em relação à procedência ou improcedência do pedido da parte autora. Ele encerra o processo porque há aí algum vício processual, alguma situação processual que não foi preenchida por essa parte autora. Então, atenção para isso. Diferentemente, são as hipóteses de improcedência liminar do pedido. Nesses casos aqui, o processo também se encerra prematuramente, sem a citação do réu, só que há um julgamento aqui de improcedência. O juiz, ele de fato analisa o pedido apresentado pela parte autora, mas no seu mérito ele acaba entendendo que deve ser julgado improcedente, que não deve ser acolhido o pedido apresentado pela parte autora. Então, essa sentença aqui, ela se amolda às hipóteses dispostas lá no artigo 487 do Código de Processo Civil. São sentenças chamadas definitivas ou sentenças de mérito, Elas adentram
nesse problema de direito material realmente apresentado pela parte autora. Em que situações excepcionais são essas, né, de improcedência liminar do pedido? O artigo 332 fala ali que nas causas que dispensem fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, como a gente já conversou, ele vai julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar um enunciado de súmula, seja do STF, seja do STJ, se esse pedido apresentado pela parte contrariar um acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, se esse pedido contrariar entendimento firmado em IRDR ou em incidente de assunção de competência, também se esse pedido contrariar um enunciado de súmula de um tribunal de justiça sobre direito local, por exemplo. Então é interessante aqui que, em resumo, essas hipóteses elencadas aí nesses incisos, eles objetivam trazer integridade para a nossa jurisprudência, né? Então, se há uma jurisprudência pacificada em determinado sentido e a parte autora ainda insiste, trazendo aí, veiculando pedidos que contrariam essa situação, o juiz ele já está autorizado a, excepcionalmente, já julgar liminarmente improcedente, independentemente da citação do réu, esse processo. E os enunciados, né, os incisos, eles abordam aqui situações de precedentes formulados por cortes superiores, mas também não deixa, né, ele não esquece a possibilidade de se firmarem precedentes pelas cortes locais, pelos tribunais regionais, ou seja, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, porque o IRDR, por exemplo, pode começar e terminar no Tribunal de Justiça, que é uma corte regional e é um precedente aí obrigatório, né? Assim como basta que a gente preste atenção aí nas súmulas de Tribunal de Justiça sobre direito local também, por exemplo. Mas, além desse rol aqui de hipóteses dos incisos, a gente não pode esquecer a hipótese do parágrafo 1º, né? Também o juiz está autorizado a julgar liminarmente improcedente se ele verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição do pedido aí, do direito da parte autora. Então, vamos a uma questão que engloba esse tema aqui. Vamos resolvê-la em conjunto com vocês. Me ajudou. Se o controlezinho me ajudar, mas vamos lá. O que pede a questão? Fala ali sobre a improcedência liminar do pedido. Basicamente vai testar se vocês conhecem as hipóteses legais de concessão, né, de que se admite essa improcedência liminar do pedido no CPC de 2015. A letra A diz que a improcedência liminar do pedido é, por um acaso, a medida a ser imposta quando for constatada de plano a prescrição ou a decadência. Será? A gente acabou de ler, né, aqui juntos, o artigo 332, parágrafo 1º. E, a princípio, é justamente uma hipótese que corresponde a uma das, né, possibilidades idealizadas pelo CPC para julgamento de improcedência liminar do pedido realmente. Não confundam, né, essa situação com a situação de indeferimento da petição inicial. Na sequência, então, apesar de a gente achar que a letra A está certa, mas vamos ver por que os outros enunciados estão errados, né? A letra B diz que a improcedência liminar do pedido deve ser precedida via de regra de regular citação do demandado. Não, né, gente? A gente acabou de conversar sobre isso. A improcedência liminar do pedido é assim chamada de improcedência liminar do pedido porque ela independe da citação do réu. Então, a letra B está errada por isso, porque tenta induzir justamente o raciocínio contrário. A letra C diz que a improcedência liminar do pedido é permitida diante da existência de precedente firmado pelo STJ ou pelo STF, mas não diante da existência de um precedente de Tribunal de Justiça. Não é bem assim, né? Eu fiz questão de salientar inicialmente que há possibilidade aí de a gente respeitar precedentes dos tribunais locais na hora de julgar liminarmente improcedente os pedidos. Então, a letra C também está errada. A letra D diz que pode ser decretada a improcedência liminar do pedido com fundamento na inépcia da petição inicial. Então, muita atenção. A inépcia da petição inicial é uma hipótese que autoriza o indeferimento da petição inicial. É uma outra situação que está disciplinada lá no artigo 330 do Código de Processo Civil. A improcedência liminar do pedido está disposta no
332 do Código de Processo Civil. Não confundam uma situação com a outra. Então, a questão queria que vocês confundissem, né? Então, a letra D está errada, porque a inépcia da petição inicial é uma das hipóteses de indeferimento da inicial e não de improcedência liminar do pedido. Por fim, a letra E diz ali que a improcedência liminar do pedido, caso não seja impugnada por recurso no prazo legal, produz coisa julgada meramente formal. Atenção, eu quando comentei com vocês a respeito das hipóteses de improcedência liminar do pedido, eu mencionei que seriam sentenças que resolvem o mérito, que seriam sentenças que a gente consegue enquadrar no rol do artigo 487. Essas sentenças definitivas são acobertadas pela coisa julgada material e não apenas pela coisa julgada formal. O indeferimento da petição inicial, que está lá no artigo 330, é acobertada apenas pela coisa julgada formal. Já a improcedência liminar do pedido, que está disciplinada no artigo 332, essas sentenças são acobertadas pela coisa julgada material. Então, a questão está pedindo sobre a improcedência liminar do pedido, né? E a improcedência liminar do pedido é acobertada aí, se não for impugnado por recurso no prazo legal, ela vai produzir coisa julgada material e não formal, como nos induz a alternativa E. Então, realmente era para a gente assinalar como correta a letra A nesse caso aqui. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês, né, a solucionar as questões, enfrentar essas temáticas aí com mais tranquilidade. Eu desejo bons estudos e que nos encontremos aí nos próximos vídeos. Obrigada, tá? Tchau, tchau!